A única coisa, irmãos, que pode nos afastar de Deus é o pecado, né? Satanás não pode afastar a gente de Deus. Nada pode nos afastar de Deus, nem a distância, nem a altura, nem a profundidade, né? Só tem o pecado que pode nos afastar de Deus e nós mesmos, né? Querendo nos afastar da presença do Senhor. Então, que a gente possa saber fazer a nossa escolha. Eu vou estar lendo aqui em João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, né? Que diz assim, amém? Os irmãos acharam? Aleluia. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que guarde-os do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Aqui a gente vê a oração de Jesus. Jesus aqui falando que o Senhor glorificasse ele, né? Assim como ele era antes dele vir ao mundo, né? Porque Jesus era o Filho de Deus, ele era Deus, ele tinha a sua glória. E ali ele falou, Pai, está tudo consumado, agora glorifica a mim, né? Porque era chegada a hora.
Então, depois a gente vê aqui que Jesus ele vem falando que era para nos guardar no mundo, que não nos tirasse do mundo, mas para nos guardar no mundo. E porque nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Às vezes a gente não entende por que a gente passa tanta luta, tanta dificuldade, tanta tribulação. É porque nós não pertencemos a essa vida, né? Nós pertencemos a uma vida vindoura. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, né? E diante dos homens também. Apesar de muitas vezes a gente sofrer afronta, né? E muitas vezes ser até desacreditado, muitas vezes, mas a gente não pode deixar isso nos abater. Amém? A gente precisa sempre se lembrar da oração de Jesus. Jesus orou por cada um de nós. E que a gente venha sempre se lembrar, quando a gente estiver passando por alguma tribulação, algum problema, que Jesus, o Filho de Deus, orou por nós, clamou por nós, intercedeu por nós e pediu que nós fôssemos um assim como ele é. Mas o que eu quero falar para os irmãos nessa noite é em relação à santificação, né? A santificação é separação. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Jesus terminou essa oração aqui dizendo, né? Santifica-os na verdade, e depois no 19 ele vem dizendo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. A verdade é a palavra do Senhor, foi o que o irmão Kleber falou aqui, a visão, a revelação que o irmão trouxe, né? A gente tem tanto alimento, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é uma fonte de água inesgotável, né? E aquele que comer ou beber da palavra do Senhor, ele vai jorrar como um rio de água viva, né? E muitas vezes a gente não prioriza, né, o que nós temos. Nós temos a leitura diária, nós temos as células, nós temos os cultos, nós temos as palavras do pastor Érico, né? Vem falando sobre discipulado, sobre o mundo que vivemos, né? Rumos da vida, porque isso são palavras necessárias. Nós precisamos ter um rumo na nossa vida. Nós precisamos aprender sobre o discipulado, como ser discípulo e como fazer discípulo, né? Então, tudo isso tem sido ensinado, né? O mundo em que vivemos, pastor Érico está sempre dando uma palavra relacionada ao que nós estamos vivendo, né? Então, assim, alimento a gente tem bastante, mas muitas vezes nós fazemos como a irmã Ingrid disse, né? A gente passa pela água, passa pela comida e vai pedindo a Deus, Senhor, me dá, me dá, me dá, mas na realidade a gente vai deixando para trás aquilo que Deus vai dando, né? Então que a gente possa, a partir de hoje aí, aproveitar mais esse alimento que o Senhor já tem nos dado, amém? Então vamos lá, a santificação é um processo de separação do mal para o bem, uma jornada de transformação progressiva que ocorre ao longo da vida de um cristão, purificando a pessoa para torná-la mais parecida com Jesus. Então a santificação é a gente se separando do mal e seguindo o caminho do bem, procurando amar a todos, né, de forma geral, independente se é amigo ou se é inimigo. Jesus disse que amar os amigos era fácil, aqueles que me amam é fácil amar, né? Mas precisamos amar aqueles que nos odeiam, né? Então a santificação, ela é isso, né? A gente precisa
nos separar, e com isso a gente vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. É um chamado para viver em obediência à vontade de Deus através da busca por santidade, e tem seu início na conversão. Então, a santidade, ela se inicia na nossa conversão, acontecendo progressivamente e será completa na volta de Jesus Cristo. Então, quando Jesus voltar, a nossa santificação será completa. E nós vamos estar prontos, né? Minha mãe hoje estava falando, né, a respeito do vídeo da trombeta, que quando Jesus voltar, né, a trombeta vai tocar. Ela falou, meu Deus, quando a gente ouvir a trombeta, que a gente esteja preparado. A gente precisa estar preparado. Esse tem que ser o nosso maior temor. É se nós estamos prontos ou não para entrar no reino dos céus, né? É como o louvor da harpa que a gente cantou. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, né? Então a gente tem que estar ciente do que nós queremos. Nós precisamos ter uma vida, né, conivente para que a gente possa herdar o reino dos céus. Amém? Porque se a gente não tiver essa vida, né, conseguir alcançar essa vida, o que acontece? A gente vai ser levado para o fogo eterno, onde há choro e ranger de dente, sofrimento eterno. E quem quer sofrer eternamente? A gente sofre um período de tempo aqui na Terra, já é difícil, já é ruim, né? Você imagina sofrer eternamente, onde o verme não morre e o fogo não apaga, né? Então vai ser terrível esse dia que a gente possa estar se preparando. A Bíblia afirma que a santidade é alcançada pela fé, pela oração e principalmente pela verdade da palavra de Deus, que limpa e purifica cada um de nós. A santificação é tanto um chamado divino para viver em santidade, quanto um processo pelo qual o crente, o cristão, é transformado, né? Então, a palavra do Senhor é ela que nos limpa, é ela que nos purifica. Por que a dificuldade da gente se alimentar? Por que a dificuldade, né? O Senhor deu ali a água, deu ali o fruto, né? Mas a pessoa passou pela água, passou pelo fruto, não bebeu a água e não se alimentou. Por que essa dificuldade de beber a água e comer o alimento? Porque é aquilo que vai nos limpar, é aquilo que vai nos purificar, é aquilo que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. E a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então esse é um processo que tem que estar bem nítido na nossa mente, porque se nós não praticarmos a santificação, nós não poderemos ver a Deus, né? Com isso, né, a santidade, né, a santificação é um processo que vai nos transformando a cada momento, a cada instante. A santificação é o resultado da obra de Deus em nós, mas também exige nossa resposta e compreensão, como buscar a paz e a santificação. Nós precisamos entender isso, que a palavra do Senhor diz que se depende de nós promovermos a paz, então que nós venhamos promover a paz. Se a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos separar de quê? Nos separar das coisas cotidianas do mundo, né? Porque na Bíblia fala que na época de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, faziam festas, comiam e bebiam. Isso era uma vida normal, né? Eu estava até ouvindo um vídeo essa semana e aquele pastor Ernesto
Dias, Hernandes Dias, né? Ele estava falando que são coisas normais, que não são pecado. Não é pecado você ir no mercado comprar alguma coisa. Não é pecado você trabalhar. Não é pecado você se vestir. Não é pecado você procurar se distrair. Mas o que nos afasta de Deus se torna pecado. Amém? Se o meu trabalho está me afastando de Deus, então aquilo está se tornando um pecado na minha vida. Aquilo está sendo uma falha na minha vida. Então eu preciso corrigir essa falha para que eu não me afaste de Deus. Amém? Se a minha casa, vou botar por exemplo, a minha casa, né? Eu fico ali o tempo todo preocupado porque tem pessoas que têm o toque, né? Que a pessoa fala, né? A mania do toque. Não consegue ver uma coisa fora do lugar, não consegue ver um cisquinho no chão, que tem que estar ali se limpando, né? Limpando as coisas, colocando as coisas no lugar. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica tão envolvido ali com a limpeza da casa, com a faxina, com aquela coisa, que quando dá a hora de estar na presença do Senhor, está cansado, ou esqueceu, passou a hora, não deu. Então a gente precisa ir eliminando tudo aquilo que não nos afasta de Deus. Amém? Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Porque precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Reconhecer o Senhor em todos os momentos na nossa vida. Eu estava aqui tentando lembrar um versículo de Deuteronômio, mas eu não vou me lembrar agora, onde fala que nós precisamos reconhecer só Ele, né? Como Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que tudo nos vá bem, para que nós sejamos bem-sucedidos. Amém? Então, para sermos bem-sucedidos aqui na Terra, nós precisamos nos colocar em santificação, se limpando e reconhecendo o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Amém? A palavra de Deus purifica e santifica a vida do cristão, sendo uma verdade imutável, e um processo de santificação pode ser dividido em 3 fases. Acontece na conversão, quando a pessoa é purificada das consequências do pecado. Ocorre ao longo da vida cristã, quando a purificação é constante do pecado e da transformação de todo ser, né? E será completa quando Jesus Cristo retornar, momento em que o corpo físico será glorificado e a santificação será total. Então são esses 3 processos. O primeiro processo é quando nós nos entregamos para o Senhor, é na conversão. O segundo processo é no dia a dia, que a gente vai se santificando, se separando, né? Então é dia a dia. Ninguém se santifica, entrou para a igreja, se santificou hoje e acabou. Não, a santificação é um processo, é dia a dia, até que Cristo volte, e quando Cristo voltar, aí é a terceira fase, que a nossa santificação será completa. Amém? Como viver a santificação? Santificar-se em tudo, buscar a santidade em todas as áreas da vida, desde o espírito, a alma e o corpo. Buscar a verdade, deixando-se purificar pela palavra de Deus, buscando-a diariamente e praticando-a. Então a gente tem que estar sempre lendo a palavra e procurando praticar a palavra. Amém? Separando-nos do mal, afastando-nos daquilo que é impuro e contaminante,
como as imagens e os conteúdos negativos que podem entrar pelos nossos olhos, a fim de da gente proteger a mente e o coração, priorizando a palavra de Deus. Amém? Porque tem muitas coisas, né, nesse mundo que atrapalha a nossa mente. Uns dias atrás aí, na oração, a gente viu, acho que até o pastor Nilson que estava falando a respeito da mente, de uma mente aprisionada. Depois, isso também foi relatado em visões e revelações na oração. Uma mente, um cérebro dentro de uma caixa. Como se tivesse aprisionado aquele cérebro. Então, a gente entendeu que são muitas palavras, muitas coisas na mídia, né, na internet, que aprisiona nossa mente e acaba nos separando de Deus. É uma visão errada, é um pensamento errado, é uma distração, que isso tudo vai contaminando a nossa mente e vai deixando com que a gente não consiga se santificar. E quando a gente vai se afastando dessas coisas negativas, né, o que acontece? Nós vamos protegendo a nossa mente e protegendo o nosso coração. Porque Satanás, irmãos, ele é sagaz. Satanás, ele não dorme, ele não brinca de diabo. Ele é o próprio demônio, que veio para matar, roubar e destruir. Então, ele trabalha o tempo inteiro no intuito de afastar a gente da presença de Deus. Porque ele já foi condenado. E o que aguarda ele é o dia que Deus já determinou a esse dia, né? Esse dia já está determinado para Satanás ser lançado no lago de fogo e de enxofre. E ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar os filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós devemos tomar cuidado para que a gente não seja enganado, né? A palavra do Senhor diz que, se possível, até os eleitos serão enganados. Então, enganados como? Com a simplicidade do dia. Entendeu? É a simplicidade do dia a dia que vai nos enganando e vai nos afastando. É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, entendeu? E assim a gente vai se afastando da presença do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer quanto a isso? Priorizar Deus. Colocar Deus realmente em primeiro lugar. Valorizar o Senhor. Porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente deixa de valorizar o Senhor e se afasta da presença do Senhor por causa de, às vezes, uma coisinha à toa, uma coisinha simples. Entendeu? Às vezes coisa simples nos afasta de Deus. Então nós precisamos o quê? Priorizar Deus. Viver em paz com todos, focar sempre na santidade, que é a separação, pois sem ela ninguém verá o Senhor, né? O versículo que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para os irmãos é João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A irmã Ingrid falou aqui que da visão da pessoa de chinelo de dedo, né? Que o chinelo de dedo não protege. A gente dá uma topada e arrebenta logo a cabeça do dedo, né? Mas quando nós estamos calçados com um sapato, ou com uma bota, ou com um calçado preparado, a gente pode até entrar dentro do brejo, né? Entrar dentro do mato, que bicho nenhum vai morder a gente, e se a gente tropeçar, não vai machucar o nosso pé, né? A gente vai ter a possibilidade de andar em lugares ruins, porque nós estamos preparados, estamos calçados
com a palavra, calçados com a verdade. A verdade é a palavra de Deus e nós precisamos ter ela no nosso coração. Amém? Essa palavra que eu deixo para os irmãos e espero que o Senhor fale mais profundamente no coração de cada um. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.